Fala, turminha! Tudo bem com vocês? Bora hoje falar de uma aulinha aqui que eu tava com uma ideia de fazer uma outra coisa, mas devido às dúvidas aí que surgiram e uma coisa que eu também tenho vontade de já estar passando para vocês, que eu acho que para o Smart Money é fundamental quebrar esse paradigma da questão do day trade, como vocês viram no nome do vídeo aí. Acho que a gente vai falar algumas coisas aqui bem interessantes para principalmente fazer vocês diminuírem, né, aquela parte da ansiedade em operar, ter que operar todo dia, tá? Então, se você já está gostando aí, vamos para a vinheta e a gente vai já começar nossa aula. Então, galerinha, voltando para nossa aulinha aqui, vamos deixar aquele likezinho já. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, clica no canal, tá? Para você estar recebendo sempre as notícias aí em primeira mão. Então, eu queria falar com vocês hoje a respeito de uma questão que vem sendo... eu venho falando muito nos últimos tempos, né? Porque o Smart Money é um operacional que ele permite você fazer resultados bons, só que é um operacional que ele vai de encontro com tudo que a gente aprende na B3, né? Que é a parte de você operar demais, né? A gente quando vem da B3 de setups e coisas assim, a gente vem com aquela ideia de operar muito, né? Eu já recebi gente no grupo que chega a fazer 40, 70, 80 operações no dia. E o Smart Money ele vem quebrando esse paradigma. A gente aprende isso no Forex. Na B3 a gente reluta um pouco, porque ainda você consegue pegar o minuto, achar Bose, choque e procurar entradas em tudo quanto é lugar. E eu vejo que a grande diferença está aí, tá? Em você definir o seu trade system no que você vai fazer ou não, dependendo do range que você está trabalhando, certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo? A forma que eu estou usando para reduzir a quantidade de trades e com isso reduzir também o risco, né? Por consequência, reduzir o risco que nós expomos. Acho que tá certo, né? Expor isso aí. E ser seletivo. Seletivo nos trades. Para quê? Para que a gente possa ter com isso poucas operações e mais assertividade, né? Ou seja, a gente só vai operar em regiões onde a gente vai ter certeza ou a probabilidade de a gente ter gain ela é maior. Então eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a pelo menos olhar de uma forma diferente, tá? Porque o que eu venho percebendo? Eu venho percebendo que todo mundo tem isso, tá? Percebo no grupo, a galera opera o dia inteiro. É que nem hoje a gente estava acompanhando ali, e o pessoal pega a venda daqui, pega a compra daqui, pega a venda daqui, pega a compra daqui. Gente, tá errado? É o operacional de cada um, tá? Por quê? Porque nós temos um range grande que dava os trades lá de 600 pontos, tá? 700 pontos, 1000 pontos, ok. O que vocês têm que entender é o risco que isso tem, né? Saber os ranges que vocês estão trabalhando. Então, o que eu quero que vocês entendam? Para vocês que estão querendo mudar um pouco esse conceito, eu preciso que vocês tenham a cabeça aberta e busquem essa mudança.
Não precisa parar de operar toda hora, mas tentam limitar as entradas no dia. Isso já é um bom sinal. Porque, por exemplo, ó, hoje a gente estava olhando, eu vejo acontecer isso. Ó, o pregão começou, vamos dar um exemplo aqui de hoje, tá? O pregão começou aqui. Eu tenho esse range aqui. Aqui é praticamente 50%. A galera já sai procurando compra, porque abriu. E isso é uma coisa que eu tenho que falar para vocês, tá? A mania que a galera tem de achar order block em tudo quanto é lugar. Aqui tinha marcado um order block que eu tinha deixado, mas não era para entrar numa operação. Era um order block para ficar atento com aquela região, certo? Order blocks são os order blocks de extremidade, são os order blocks de cima, né? Esses são os order blocks validados, os extremos, não coisas assim no meio do caminho, tá? Então, tudo isso vocês têm que tomar cuidado. Aí, quando a gente pega o movimento do preço, ele abriu dentro desse range, tá? Aí ele faz ele abrir nesse range, ele significa isso aqui, tá? Vocês têm que compreender também essas partes do operacional para entenderem por que eu vejo um trade desse aqui que agora está pronto, né? Para professor de gráfico pronto, fica fácil. Um trade desse aqui de mais de 1.000 pontos. Ah, putz, eu podia vir aqui agora. Olha aqui, ó. Se eu tivesse esperado aqui, teria pego esse trade perfeito e tal. E dar aquela conversinha que a maioria faz no YouTube, né? O trade, o professor de gráfico pronto. Mas quem estava acompanhando a gente na live estava vendo o que eu estava falando. Nós tivemos aqui um momento onde ele falhou fundo. Teve um aluno que comprou aqui e aí sim, aqui é a compra certa. Subiu com o preço e foi embora, tá? Porque se você tem que tomar um risco, você tem que tomar um risco na extremidade, que o stop teu é mais curto. Agora, o preço ele vem fazendo isso aqui, ó. E aí vocês não prestam atenção na estrutura que o preço está se formando. Aí ele abre fazendo o seguinte. Aí vocês saem comprando aqui e querendo que o alvo vá lá em cima, tá? Só que esqueceu de ver que ele fez uma quebra de estrutura aqui, tá? Aí ele começa a descer. Só que essa quebra de estrutura, aí a galera começa a querer comprar aqui. Ah, eu comprei aqui porque é uma liquidez. Cara, e vocês não percebem que isso aqui pode ser uma... Deixa eu só mudar a cor aqui. E vocês não percebem que isso aqui pode ser uma continuidade. Aqui eu tenho um fundo duplo. Eu tenho um fundo duplo aqui. Isso aqui é liquidez. Ele pode vir aqui, induzir e depois voltar. Tá, não, mas a galera não quer saber. Aqui é fundo, eu vou comprar. Eu até comentei hoje depois lá no gráfico. Gente, pode dar o sinal que for aqui. Ele pode andar direto até aqui em cima. Eu não sei se ele vai andar. Tem um fundo duplo aqui, eu não vou comprar aqui na frente de jeito nenhum. Porque se eu fizer uma operação aqui aqui nessa região, a minha probabilidade de ser liquidez no mercado ela é muito alta, porque o mercado ele pode fazer isso aqui, ó. Fazer o sweepzinho e como ele faz todo dia, fez isso no dólar ontem. Então vocês têm que saber o que vocês querem para o operacional de vocês. E uma coisa que eu falei, eu fui bem claro na aula hoje. A minha visão para o índice, ela tinha eu tenho uma situação, na situação que o preço está esticado, é vender nessa região de cima. Pode ser que o preço chegue lá e eu venda e eu tome stop? Pode, mas é o meu operacional. Tá? É assim que funciona. Porque eu estou esperando o trade para vender lá. Por que eu não vou comprar aqui? Eu só compraria aqui. Se esse preço fizesse isso aqui, aí aqui eu compraria. Porque assim eu tenho um sweep de liquidez, uma zona de order block validada depois de um boss, que ele pode voltar para capturar a liquidez aqui em cima. Esse é o conceito básico do Smart Money, que muitos se esquecem. Quando você está comprando isso aqui, vendendo isso aqui, comprando aqui,
Você está comprando uma região que você não sabe. Eu não tenho, no movimento maior eu não tenho choque. Isso aqui é uma retração de 50% e pode ser continuidade. Vocês às vezes operam às cegas e tudo bem que às vezes dá certo, tá? Tinha alguns pontos de liquidez ali hoje, tal. Esse aqui ele foi deixando liquidez para capturar, mas mesmo assim é uma operação arriscada. Se eu tivesse que fazer essa operação aqui, eu não teria feito ela mesmo assim, porque meu padrão de entrada é no 50% do order block. Qual que é o risco que eu tomaria? Esse aqui. Entrada no 50% do order block, que aí meu stop estaria atrás. E aí o meu alvo sim era lá em cima, porque se ele falhar fundo, ele vai tentar romper topo. Entenderam? Esse é o tipo de trade. Poderia ter feito isso aqui hoje? Poderia, vocês. Quem quer operar no order block, você vai operar aqui, beleza. O teu stop era 200 pontos para buscar esse mesmo alvo aqui. Esse era o risco a correr. 5-1 tá ótimo. Mas aí é o operacional que você tem que definir. E vocês têm que definir essa regra e seguir o operacional. É isso que eu falo, tá, galera? Por isso que eu tenho feito poucas operações. Porque eu tenho olhado isso aqui, ó. Eu tenho olhado o preço longe, tá? O preço longe, o que ele está fazendo? Ele está subindo, ó. Fez mitigação, agora fez um choque. Está numa região de 50%, então eu não tenho interesse em vender barato, né? Aqui poderia ser uma região de compra? Poderia, como eu falei, nesse toque aqui, não nesse aqui. Tá? Agora eu quero esperar o quê? Que ele faça isso aqui, ó, para poder dar uma venda top lá em cima. Se ele fizesse isso aqui ontem, se ele tivesse feito isso aqui hoje, possivelmente teria feito uma compra ótima aqui embaixo. Porque ele daria essa compra ótima. Tá? Então, o que vocês precisam parar para analisar mais é essa estrutura macro. Aonde estão as regiões que está o dinheiro? Olha aqui, ó, ele deixou a região do dinheiro, depois ele fez o sweep aqui, olha a subida que ele deu. Olha a compra que ele deu aqui só nesse intervalo. Tá? Aqui nós temos um sweep sendo formado aqui, zonas de liquidez que ele está buscando. Então, a gente só tem que entender aonde é o melhor ponto de entrada. E para isso é fundamental olhar para trás. Vocês veem aqui, ó, aqui ele tinha um ponto, aqui ele tinha um outro, aqui ele pegou a liquidez desses dois pontos aqui e depois subiu. Aí ele deixou essa região. Por que o order block é marcado atrás desse fundo aqui? Porque aqui é a melhor região compradora que a gente tem. Se o preço chegar aqui, depois ele voltar e continuar descendo, tá? É a melhor região compradora. E quando vocês começarem a ter essa visão, que isso aqui faz parte da teoria de Down, né? As fractais, olhar o movimento como um todo, isso vai ajudar vocês a tomarem decisões. Claro, hoje o preço está esticado. Quando vocês começarem a tomar decisões assim a mais longo prazo, o que vai acontecer? Vocês vão ver que o preço vai chegar num momento onde, por exemplo, o preço fez isso aqui, chegar aqui em cima, se ele abrir nessa região, e eu tenho quase 1.500 pontos aqui, eu vou fazer uma venda, porque se eu pegar 50% dessa pernada antes dele subir, aqui eu já bato minha meta. Então, essas análises maiores, elas te ajudam nisso, a você enxergar a hora que você pode operar a favor da tendência esperando um movimento maior e a hora que você vai operar contra a tendência sabendo onde é teu alvo. Porque eu ainda vejo a falha de muita gente no Smart Money o preço tá aqui, tá? Vamos lá, deixa eu só aumentar um pouquinho a tela. O preço está aqui, ó, né? O preço está aqui, fazendo isso aqui. Descendo, tá? Aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho outro topo. O cara entra no trade aqui, ele esquece de ver isso aqui, ó, que o preço está quebrando estrutura para baixo.
Aí ele faz o que? Ah, meu alvo é aqui em cima. Ele esquece que o preço pode chegar aqui e continuar. Continuar, tá? Hoje eu estou dando um exemplo que deu certo. Tá? O cara, quem colocou o alvo lá em cima deu certo, ganhou dinheiro. Mas eu gosto de colocar essas informações para vocês entenderem que mesmo fazendo errado dá dinheiro. Só que tem que tomar cuidado com as expectativas. Isso aqui era um trade para você entrar aqui e botar alvo aqui, ó. Ou pelo menos nesse teste de topo. Ali era o alvo. Porque o preço fez choque. Olha só, ele fez choque e está fazendo estrutura de baixa. Boss. Como que eu vou querer uma estrutura lá em cima? Aqui, inclusive, pode ter tido muita gente que tomou stop, que estava acreditando que ele ia fazer isso aqui de novo. Por quê? Operar meio do caminho. Região de 50%. Agora, ele quebrou a estrutura, né? Ó, fez a mitigação até o fundo, foi lá, quebrou a estrutura. De novo. Vamos, e agora ele tá indo. Não sei se ele subiu ainda, se ele vai subir aqui, onde que ele vai abrir segunda-feira. Mas aí vocês começam a entender o que está acontecendo. Quando você olha um movimento, é a mesma coisa, esse outro movimento que a gente teve aqui, ó. Nós temos um movimento macro que o preço está subindo, ó. Né? Aí ele abre e perdendo esse fundo aqui. Perdendo essa regiãozinha aqui, ó. Aí faz isso aqui, ó. Isso aqui é captura de liquidez. Faz a retração e vai embora. Porque ele já fez o choque. Só que aí o pessoal tá fazendo o quê? Tem um order block aqui que tá procurando por compra. Ao invés de estar sentado esperando o preço subir até lá na região de venda para vender a favor do movimento. Ele já rejeitou o topo. Ele só teve negociação daqui para baixo, ó. Ele já rejeitou essa zona aqui. Ele vai descer. Esse trade que eu fiz, a galera fez, foi espetacular. Olha aqui, ó, 3 candles de 5 minutos. Nem olhou para trás. Esse trade que vocês têm que pegar. Esse cara aqui, ó, essa descida aqui, ó, que vai sem olhar para trás. Não essas coisas aqui. Entenderam? Então, turma, essa aulinha é uma aula que eu quero que vocês entendam isso. Não é porque vocês fazem day trade, que a gente faz day trade, que a gente é obrigado a operar todo dia. A gente não é obrigado a operar todo dia. A gente tem a obrigação que a gente impõe de querer ganhar dinheiro, tá? Não de operar todo dia. Operar todo dia é uma coisa que é nos colocado pelas corretoras, pelas aulas, pelos mentores que a gente tem, porque você tem que sentar às 9 da manhã na frente da tela e sair às 5 da tarde. Você tem que ser escravo do gráfico. Não é liberdade, não é ter liberdade para fazer o que quer, que a gente quer. É isso. E é isso que eu tento passar para vocês, né? Da forma como eu faço. Eu não olho o gráfico de tarde eu vou para academia, faço as minhas coisas. Olho o pregão de manhã, deu trade, não deu, volto no dia seguinte. Ponto. Tem que ter tranquilidade, vocês têm que entender isso. Porque eu entendo o imediatismo que a turma tem, principalmente porque a maioria não tem capital e opera pequeno, que é 1 contrato, 2 contratos. Aí você tem que operar, você quer operar todo dia e fazer o maior número de operações possíveis, porque você tem tua meta lá de fazer 200, 300 reais por dia, né? Mas, gente, vocês não vão viver a vida inteira nisso. Vocês não vão viver a vida inteira caçando trade em todo lugar. Enfia uma coisa na cabeça de vocês. Quando você fizer operações com 10, 20, 30 contratos, pode ter certeza de uma coisa, vocês não vão ficar entrando em todas essas operações que vocês fazem. Porque vocês não vão precisar. Vocês vão precisar de 2 operações na semana para fazer o resultado do mês. Faz a conta. Se você tiver tranquilinho com 10 contratos, né? Vou botar aqui, ó, só para vocês entenderem. 10 contratos
3 operações por semana. Certo? Bota aí, ó. 2 gain, 1 stop. Faz a conta. Né? Qual que é a nossa métrica? Alvo, 600 pontos. Stop, 150 pontos. Né? Um stop igual R$300. 2 gain, R$2.400. R$2.100 por semana. Dá quase 10 mil por mês. 3 operações. Tá arriscando 300 pila por semana. Né? Agora faz isso com 10, faz isso com 15, com 20, com 50. Porque quando você for operar pesado, você vai operar assim. Você vai operar querendo pegar operação boa para só pegar o filé. Nós estamos falando de 50%, nós estamos falando de... Isso nós estamos falando de 60% de acerto, tá? Agora você coloca aqui, ó, um gain e 2 stops. Você tem, ó, 600 e 1.200. Se você tiver 30% de acerto, você tem R$600 por semana, fazendo 3 operações. Tá, que aí você faça 5 operações. É 2.400 no mês. Claro, você não vai querer operar pouco. Mas muda isso. Bota ali, ó. Minha meta é 1 operação por dia. 5 operações na semana. Tá? Bota aí. 2 gain e 3 stops. 3 stop é 900. 2 gain é 2.400. Te sobra 1.500 por semana. É 6 pau no mês. Fazendo uma operação por dia. De 600 pontos. Sem contar aquela operação que você vai pegar, que você sabe que o alvo é mais embaixo, você vai deixar ela andar. Quando o preço passar, você vai colocar nos 600 pontos protegido e deixar ela fazer 1.000, 1.100 pontos. É assim, ó, que a conta fecha. Com pouca operação. Aprendendo a se expor menos. Aprendam isso, turma. Aprendam isso. Isso aqui, ó. Isso aqui vai mudar a vida de vocês. Poucas operações no mês. Eu tenho certeza que quando vocês começarem a fazer essa conta e começarem a entender o operacional, vocês vão mudar. Porque no Forex é assim. Por que a gente no Forex opera 1 hora? Faz estudo em 4 horas. Tudo bem que o Forex é 24 horas, mas é a mesma coisa. Você vai fazer poucas operações no mês, mas quando pegar a operação, ela vai andar e você vai deixar. Você vai fechar o computador e vai deixar lá. Entenderam? Então, galerinha, eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje. A mensagem de vocês começarem a olhar o day trade não como uma obrigação, mas sim como algo que pode te dar um dinheiro fácil. Isso é o dinheiro fácil. Imagina você fazer uma operação por dia e ainda sair no lucro. Entenderam? Então tem que pensar nisso, galera, tá? Pensem nisso a respeito. Estudem, faz backtest, começa a fazer, pega dias lá para trás no Profit, faz um backtest, faz o replay de um dia, deu operação, deu, dia seguinte operação, deu, dia seguinte deu operação, deu, fazem um teste, proponho isso aí para vocês, depois deixa no comentário aí como é que vocês se saíram, eu tenho certeza que vocês vão melhorar e muito o resultado de vocês fazendo isso. Porque agora, simulador, é tudo legal, tudo dá dinheiro. Vocês vão conseguir fazer. É o que eu sempre falo para a turma. A gente que ensina, a gente que dá aula, a gente que opera, é só a gente que toma stop. Pega o grupo do Telegram, todo mundo é 100% de gain todo dia. Só que ninguém tá rico, né? E não é porque não tem capital. É porque muitos estão estudando no simulador. E no simulador faz tudo. E aí quando for para conta real, não vai ter a mesma coragem de operar da forma que está operando no simulador. É por isso.
Por isso que quando vai para conta real, quebra a conta. Porque tá com aquela operação do simulador de entrar em tudo quanto é operação, que dava dinheiro. E aí quando você vai para conta real, o buraco é mais embaixo. Porque pesa o lado psicológico. Aí você vai proteger trade, para não deixar voltar. Você não vai ter o sangue frio que você tem no simulador de... Ah, eu vou deixar lá para ver onde vai. Duvido que você vai fazer isso na conta real. É isso que vocês têm que trabalhar na cabeça de vocês. Essa mentalidade. O simulador tem que ser igual vai ser na vida real. Senão não adianta. Não adianta ter resultado legal em fazer 5 operações por dia e dar 5 gain no Smart Money no simulador, se quando for para a vida real não vai fazer isso. Eu duvido que vocês que fazem isso no simulador, quando for para a vida real, quando for para a conta real vai fazer. Não vai. Porque pesa o psicológico do dinheiro perdendo. Vocês se acostumaram a ver aquilo no simulador e aí vai fazer no simulador, só que aí quando o preço trabalhar, quando o preço voltar vai sair, aí o que acontece? Aquele trade que no simulador você deixa, vamos deixar para ver onde vai, você vai subir protegendo, o trade vai voltar, vai te tirar e vai no alvo, depois você vai tomar um stop cheio, aí vai ter mais 2, 3 gains que você vai proteger e ele vai no alvo, você vai ficar bravo, vai entrar no outro trade e vai tomar stop, aí os stops começam a ser cheios e os ganhos parciais. Então não adianta nada entrar em toda operação no simulador. Façam no simulador o que vocês fariam na conta real, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês e essa é a aulinha que eu queria deixar para uma sexta-feira, tá? As aulinhas de sexta-feira normalmente vão ser assim, vão ser as aulas assim com dicas, com insights aí para vocês poderem tentar virar essa chave e largar de ser os reis da boleta para virarem os reis do dinheiro. Boleta não dá dinheiro, o que dá dinheiro é lucratividade, é você fazer a operação certa. Beleza, turminha? Então era isso. Muito obrigado a vocês aí por mais essa aula, espero que gostem. Grande abraço a todos e até mais.